Entre os anos de 1919 e 1921, no Reino Unido aconteceu a guerra que ficou conhecida como a Guerra Anglo-Irlandesa. Culminou na independência da Irlanda e já no ano seguinte, em 1922, a Irlanda foi dividida, ficando a Irlanda do Norte com a maioria protestante e a República da Irlanda com a maioria católica. Dessa divisão da Irlanda teve seu ápice violento no final da década de 60. E essa é a época que o diretor e roteirista Kenneth Branagh escolheu para contar a sua história semi-biográfica, a história de uma família protestante que vive no bairro católico, bem no centro da capital da Irlanda do Norte. Seguindo com a nossa cobertura do Oscar 2022, hoje vamos falar de Belfast, filme indicado a 7 Oscars. Eu sou o Felipe Fernandes e você está no Ratos de Cinema. Looking to cleanse the community. You wouldn't want to be the old man out in the street. You touch my family and I'll kill you. O filme abre com imagens atuais do porto de Belfast, que é um porto que tem uma importância histórica na Europa. E ele chega em um determinado momento, ele faz uma transição através de um muro. Ele tem esse corte temporal entre presente e passado usando o muro. É um símbolo, né, de divisão. Aconteceu em vários países na Europa nesse período. E o filme traz esse olhar da criança, né? Dentro dessa situação social, desse conflito religioso e político dentro da Irlanda. Então o filme só acontece nos locais que ele habita. Na casa dele, na casa dos avós, no quarteirão que ele vive e na escola, no caminho dele até a escola. Então o filme tem essa certa limitação, mas por conta que o filme é todo sobre o olhar desse menino. Até por conta disso, ele de certa forma reduz um pouco a questão da violência dentro do conflito. Existem cenas de confronto, existem cenas de pessoas se atacando, mas nesse sentido o filme é meio brando até. Existe no filme reportagem de TV, de rádio, falando sobre conflitos, com um número elevado de mortos, mas isso nunca é de fato mostrado no filme. A violência que acontece dentro da tela do filme é bem pequena. E o filme trabalha também o drama da família dele, né, que passam dificuldades financeiras. O pai sempre ausente porque trabalha em Londres, indo e voltando, então passa muitos momentos fora do filme. E o filme também trabalha um background do pai dele, que ele teria participado de uma milícia protestante que acabou gerando a prisão dele, mas isso é um tema dentro do filme, um assunto que nunca é desenvolvido. Mas desse drama familiar que o filme conta, ele funciona melhor para contar sobre aquela época, sobre como as famílias viviam naquela época, como um retrato histórico da época, do que propriamente a questão das divisões entre os protestantes e os católicos, que o filme não se aprofunda muito nisso. There is no our side and their side in our street. Well, there didn't used to be anyway. O filme peca em alguns momentos, ele tenta ser emotivo demais, principalmente no terceiro ato, ele não funciona muito quando ele vai por esse caminho. Surpreendentemente, o filme tem um tom muito leve, até por se tratar um ponto de vista da criança, né? Então o filme tem momentos divertidos, tem até algumas piadas boas, umas boas sacadas. E quando a gente está acompanhando o protagonista tentando conquistar a menina da sala dele, a relação dele com os avós, ou até mesmo com uma menina mais velha, que eles têm umas conversas até meio nonsense de vez em quando, esse é um momento que o filme acerta mais no tom. Preciso frisar também a fotografia do filme, que trabalha um preto e branco lindíssimo. Me surpreendeu o filme não ter sido indicado ao Oscar de melhor fotografia. Preto e branco, além de remeter essa ideia de memória, o trabalho do habitual parceiro do Kenneth Branagh, o cipriano Harry Zambarlocos, traz algumas imagens muito estilizadas e chama a atenção que geralmente são imagens do cotidiano, imagens do dia a dia. Dá um ar quase fantasioso alguns momentos ali vividos, né? Me parece muito uma coisa saudosista, né? A gente, quando vai retomar nossas lembranças do passado, muitas e muitas vezes a gente acaba romantizando muito, né, o que a gente viveu no passado. E eu acho que essas imagens estilizadas do cotidiano têm um pouco essa força. E junto com a trilha sonora, que é uma trilha sonora muito agradável de ouvir e que ressalta muito essa sensação de nostalgia que é muito forte dentro do filme. Belfast will still be here when you get back. Will you? I'm going nowhere you won't find me. The Irish were born for leaving. Otherwise the rest of the world would have no hopes. Belfast é um filme que tem muitas camadas, tenta ser muita coisa, não é bem sucedido em todas elas. Esse tom mais dramático não funciona muito bem como registro histórico. Ele também fica devendo, mas é um filme que, quando aposta nesse tom mais leve, mais descompromissado, e quando trabalha muito essa questão da nostalgia, é um filme que funciona. Eu me surpreendi com esse tom mais leve. A gente vai ver um filme com essa temática, sempre pensando que é um filme mais pesado. Se você está procurando um drama
sobre a época, talvez não seja o filme mais adequado. É um filme basicamente sobre memórias e é curioso, né? Ele trazer essa memória mais leve, uma memória nostálgica de um período tão violento, mas a gente tem muito disso na infância, né? A gente romantiza muito do que a gente viveu, mesmo em tempos tão difíceis. Então, achei que Belfast, no fim das contas, é um filme que me agradou. Gostei muito de algumas propostas do filme que não chegam a ser exatamente novidade. Eu vou dar a nota 3 queijinhos e meio para Belfast. Me surpreendi, não fui ver sem muita expectativa, mas fiquei feliz com o final do filme, pegou bem e fiquei até com uma certa vontade de conhecer um pouco mais sobre essa história da Irlanda do Norte, sobre a República da Irlanda, sobre a cidade de Belfast também. Peço aqui para vocês deixarem o like, acompanhar a gente nas redes sociais, compartilhar o vídeo quem gostou. A gente está no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nossa cobertura do Oscar segue firme e forte. Muito em breve vai estar saindo outro review falando de mais algum dos filmes indicados. Contamos sempre com a sua audiência e com a sua curtida, que ajuda muita gente, beleza? Grande abraço e até a próxima. Be good, son. If you can't be good. And if you can't be good, be careful. Meus vizinhos maravilhosos.